Obrigada. A professora Kátia saiu, mas eu queria agradecê-la, né? Foi minha professora na faculdade. Ela vai entrar... Ah, ela saiu por lá e entrou por aqui, tudo bem? Uma honra para mim. Bom dia. Essa é a melhor voz que eu posso apresentar na data de hoje. Ontem ainda eu estava completamente afônica. Falei, não é possível. A hora que eu tenho uma oportunidade como essa, eu ficar sem a minha voz, né? Então, espero que todo mundo compreenda. Bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui, por vários motivos. Primeiro, né, por ter sido convidada pela minha querida professora Silvia. É uma honra, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu estou aqui em um contexto geracional muito interessante, porque, né, tem vários professores e professoras que me deram aula na faculdade. Tenho muitos colegas de profissão, advogados e advogadas, muitos colegas de docência, ela da PUC-Paraná, meu chefe, então isso aumenta muito a minha responsabilidade. E, sobretudo, né, os meus alunos e as minhas alunas lá da universidade, o que me deixa muito honrada e muito feliz. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a perspectiva de gênero no direito das famílias, né? É um assunto muito delicado, não estou aqui para dizer o óbvio, a gente está aqui para fazer provocações, assim como o Dr. Zene, né, começou na sua fala. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de falar depois do Dr. Zene, mas vou tentar dar o meu melhor aqui e contribuir. Mas o nosso objetivo é, geralmente, em palestras, em atividades em que nós temos colegas de profissão, de fato fazer provocações para que a nossa atuação seja melhor, para que a nossa atuação se coadune com aquilo que a gente precisa pôr em prática. Quando nós assumimos o compromisso enquanto advogados e advogadas, e aqui eu estou dentro de um evento da OAB, não posso, né, me furtar de falar da nossa atuação, nós assumimos um compromisso com os direitos humanos, um compromisso de que a nossa atuação realmente honre aquelas pessoas que precisam de nós. Então, vou pegar o gancho do Dr. Zene aqui, que trouxe John Rawls. Quando John Rawls fala, né, e tem duas obras que são de leitura obrigatória para qualquer pessoa do direito, o primeiro é Uma Teoria da Justiça, né, e o segundo livro que fala, né, em relação à justiça como equidade. O que o John Rawls traz para nós como provocação quando coloca luz sobre a equidade dentro do judiciário? Aquela premissa, né, que quando a gente começa a estudar constitucional, a gente já sabe que é em relação a tratar as pessoas de maneira desigual. Por quê? Porque a gente precisa levar em conta que justamente esse tratamento desigual é o que leva a uma almejada igualdade. Isso parece muito teórico, isso parece muito distante, mas não é. Basta a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo na nossa atuação no dia a dia. Então, eu começo aqui a nossa conversa com uma fala que eu acho muito importante, e aqui a gente tem que se orgulhar. Na minha percepção, hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é protagonista graças ao trabalho de um desembargador que muito nos orgulha, que é o Dr. Eduardo Cambi. Eu começo com uma fala do Dr. Eduardo Cambi aqui. Curiosamente, né, estamos falando de equidade de gênero, mas a gente cita um homem que tem essa observação, e isso legitima todo o nosso discurso, né? Quando o Dr. Zene fala também do working, né, que o direito tem que ser um discurso coerente, né, uma narrativa discursiva coerente. A gente poderia invocar Michel Foucault aqui, de que o discurso diz muito daquilo que a gente acredita e a vereda do que nós trabalhamos. Então, vou trazer aqui uma fala do desembargador Eduardo Cambi para a gente começar. Então, olha lá. O julgamento na perspectiva de gênero tem por fundamento o respeito aos valores éticos do constitucionalismo feminista e permite a releitura dos princípios e regras jurídicas como meio de transformação da realidade social, por meio do quê? Da prevenção, repressão de desigualdades históricas e estruturais enraizadas no sistema de justiça e reproduzidas sem análise crítica pela repetição de padrões que são misóginos, sexistas e machistas, envoltos na cultura patriarcal e androcêntrica, que colocam o homem como sujeito universal de direitos. A gente parte desta pancada que o desembargador Eduardo Cambi dá na gente. Tá? Então, aqui fica muito claro a minha falta de talento para produzir material visual. Quem é meu aluno, minha aluna sabe, né? Mas eu mais falo do que mostro o material, então olhem para mim, em vez de olhar, né, a qualidade do material visual que eu trouxe aqui. Isso é um problema que eu preciso, né, de fato,
superar. Tá? A gente vai partir aqui, e eu não tenho a elegância do Dr. Zene de ficar ali no púlpito, de manter, né, uma postura. Eu preciso caminhar, preciso conversar, então, por favor, não façam comparações, né, difíceis de serem superadas aqui. A gente parte aqui de 3 eixos de discussão quando a gente fala de perspectiva de gênero no direito das famílias. Tá? E por que a gente tem que fazer essas discussões? Não é porque a gente quer. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo profissional da área jurídica, seja você advogado ou advogada, promotor, promotora de justiça, juiz ou juíza de direito, é obrigado ou obrigada a seguir a resolução 492 de 2023, vinda lá do Conselho Nacional de Justiça. Então, veja bem, no ano de 2018, né, iniciou-se um trabalho muito importante pelo CNJ, montou-se uma equipe, a presidente da equipe foi a professora Ivana Farina, no sentido de se criar mecanismos para tentar, na vereda do que já defendia John Rawls, criar uma justiça de equidade, para a gente parar com essa ilusão de que as pessoas são iguais e homens e mulheres precisam ser tratadas da mesma forma no Poder Judiciário. A gente não pode partir dessa premissa. Tá? Isso gerou lá em 2021 uma recomendação que em 2023 resultou em uma resolução. Então, veja, isso aqui é de observância obrigatória, não existe eu faço se eu quiser. Tá? Então, a gente vai partir aqui de 3 pressupostos. O primeiro deles é a parentalidade e a sobrecarga materna. E isso a gente vê aonde? Desde a guarda compartilhada como regra, até a invisibilização da economia do cuidado. A gente já vai conversar sobre isso. Segundo ponto, em relação ao patrimônio, a vulnerabilização e a partilha de bens. O que a gente vê todo dia acontecendo nos processos? E a terceira perspectiva é processual, tá? Em relação à violação constante do direito constitucional a uma tutela efetiva. Então, a gente vai começar aqui. Vocês vão ver que tem vários slides em que eu coloquei um QR Code. Esse QR Code, ele traz sugestões de leitura, né? Então, para quem quiser se aprofundar, quiser ver, tenta lá e se eventualmente, né, pela distância ficar difícil de captar, depois eu disponibilizo esse material sem apego nenhum, tá? Vamos começar a conversar aqui sobre a divisão sexual do trabalho e a economia do cuidado. A gente não pode negar que a divisão de tarefas, sobretudo doméstica, ela tem um rosto, e é um rosto de uma mulher. Quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, nós estamos nos referindo a um estudo, principalmente aqui, né, baseando aqui um estudo do IBGE, de 2023, dizendo que as mulheres cumprem por semana 21,6 horas semanais de tarefas domésticas, enquanto os homens 11 horas por semana. Dos que fazem. Estamos falando de uma média. Tá? No que isso implica? Tem um gráfico ali. O que está em verde é o que as mulheres conseguem fazer no Brasil de atividades que são remuneradas. O que está em laranja são as atividades que precisam se fazer que não são remuneradas. Então, olha a diferença lá. Tá? O trabalho de cuidado não pago, feito por mulheres só no Brasil, representa uma economia 24 vezes maior do que todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício. Se a gente considerasse economicamente, tá, o trabalho de cuidado com crianças, com afazeres domésticos, com pessoas idosas, para pensar na tua família. Quem é que cuida de crianças? Quando a avó fica idosa lá, acamada, quem é que cuida? É uma mulher. Quem é que cuida das pessoas com deficiência? É uma mulher. E se a gente parar para pensar nas tarefas domésticas, a gente não está falando só de varrer a casa, não. Vai desde abrir o armário para ver se está faltando bombril, para abrir a geladeira para ver se está acabando a cebola, observar a tarefa da escola, providenciar aquela caixa de ovos que a professora pediu para mandar na escola no dia seguinte. Aí, geralmente, este aviso ele vem no domingo de noite, a gente sai igual maluca atrás para conseguir, dentre várias outras coisas. Tudo isso demanda tempo. Tá? Então, veja, este tempo não tem sido remunerado no Brasil. Nós temos um problema muito sério, e tem um livro muito interessante, publicado pela doutora Ana Paula Sefrin Saladin, que é uma juíza do trabalho aqui do Paraná, em que ela fala sobre a economia do cuidado e o trabalho invisível praticado pelas mulheres todos os dias. Então, veja bem, no que isso implica para nós? Tá? O que a doutrina
de direito das famílias, que observa a perspectiva de gênero, tem chamado de superendividamento materno e feminização da pobreza. A pobreza no Brasil também tem um rosto. E ela tem um rosto pelos motivos de assimetria nas relações de poder, e ela está imbrincada nas relações de gênero, que são naturalizadas. Onde a gente quer chegar? Quais são os motivos, né, que geram aqui a feminização da pobreza? Tá? A primeira coisa não apareceu aqui, por uma questão de configuração, que mais uma vez reforça a minha habilidade, né? O primeiro item aqui diz respeito à invisibilização da economia do cuidado. Segundo, a inadimplência da pensão alimentícia. E aí o que acontece? As mulheres se endividam para dar conta de suprir as necessidades das crianças. O terceiro item é o superendividamento materno, que muitas vezes gera a necessidade de que muitas mulheres peçam dinheiro emprestado, façam financiamento, criem obrigações que não precisariam criar caso estivessem em uma situação, no mínimo justa, para a gente não dizer confortável. E isso vai gerar um fenômeno global que atinge particularmente mães solo. E estas mulheres, elas chegam para nós, tá? Nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, nas nossas salas, nos nossos núcleos de prática jurídica. E aí o que a gente faz? Tem um estudo muito interessante da Fundação Getúlio Vargas que diz o seguinte: se o trabalho doméstico fosse considerado para o cálculo de alimentos, nós iríamos colocar como base o valor mínimo de R$ 834 no pedido de alimentos, para além do binômio necessidade e possibilidade, ou para a doutrina mais moderna, do trinômio que inclui a proporcionalidade. A gente partiria de R$ 834. E olha como isso faz diferença na nossa atuação. Porque o que a gente está acostumado a fazer? Pede para a mãe uma tabela de todos os gastos que as crianças têm. E aí a gente coloca comida, alimentação, vestuário, material escolar, alguns gastos médicos e beleza. Só que a gente esquece do quanto custa cuidar desta criança, do quanto custa o leva e traz em tudo que é atividade, do quanto custa ajudar a fazer a tarefa, do quanto custa dar banho, limpar a orelha, cortar a unha, levar a cortar o cabelo, de quanto custa essas atividades. A gente não coloca isso nos nossos pedidos nas ações de alimentos. E é por isso que debates como esses são importantes, porque a partir daqui a gente precisa fazer diferente. Se a gente nunca parou para pensar nisso, então agora a informação a gente tem. Então, a gente precisa começar a contabilizar o trabalho de cuidado. E aqui, claro que eu não vou ler tudo, mas nós temos uma decisão que é linda, também proferida. Essa decisão ela é do dia 23 de abril do corrente ano. Há um mês, menos de um mês, tá? Em que o desembargador Eduardo Cambi também coloca para nós o seguinte: a divisão sexual entre trabalho produtivo e reprodutivo dificulta a participação feminina efetiva no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, com uma redução dos seus rendimentos, quando, ainda que sobrecarregadas, conseguem laborar também fora de casa, além de prejudicar o próprio autocuidado. Então, aquelas mulheres que conseguem dar conta de tudo que elas fazem em casa e conseguem trabalhar fora, muitas vezes elas ignoram a si mesmas. Por quê? Porque não dá tempo. Ou eu cuido da minha casa, do meu trabalho, ou eu cuido de mim. Ou eu cuido da piazada, não tenho como unir tudo isso. Né? O dia de uma mulher, e aqui, veja bem, não se trata aqui de uma militância, não é isso. São fatos. A gente tem que observar a situação das mulheres do nosso país. E isso traz para nós o quê? Por outro lado, a presença tanto de homens quanto de mulheres no mercado laboral requer a terceirização do trabalho doméstico de cuidado. E aí o que acontece? Quando não é a própria mulher que faz isso, o cuidado da casa e o cuidado com as crianças, ela vai terceirizar essa atividade. Ela vai terceirizar essa atividade para quem? Para outra mulher, que vai ser bem ou mal remunerada? Mal remunerada. Está vendo como a pobreza no Brasil tem rosto e tem gênero? Tá? E essa terceirização também gera necessidade, e a gente vê isso acontecer com frequência, porque as mulheres que saem de casa para cuidar dos filhos e filhas de outras mulheres, elas dependem muitas vezes do Estado para deixar os filhos delas. E aí elas têm dificuldade com vaga em creche, e aí elas precisam pagar outras mulheres para cuidar dela, para que elas consigam sair de casa para cuidar dos filhos de outras mulheres.
E isso gera uma bola de neve que a gente tem invisibilizado, principalmente nas nossas petições iniciais que vão ao Poder Judiciário, porque a gente não contabiliza isso nos nossos pedidos. E aí, a gente chega no segundo ponto, para além da questão dos alimentos, para além da questão da economia do cuidado. Qual é o nosso segundo ponto? É a violência patrimonial e a fraude na partilha de bens. O que acontece aqui? O que a advocacia e o estudo do direito das famílias com perspectiva de gênero traz para nós como obrigatoriedade? É a gente prestar atenção que, muitas vezes, o que está acontecendo ali naquele processo é uma violência patrimonial. E, muitas vezes, a gente não alega isso no processo. Por quê? Porque quando a gente vê uma ocultação intencional de patrimônio na partilha de bens, é o camarada que coloca o seu patrimônio em nome de terceiros, é o camarada que coloca o seu patrimônio em nome de uma pessoa jurídica, é o camarada que simula dívidas para não dividir o patrimônio. Isso também tem um rosto. A vítima da violência patrimonial também tem um rosto. Por quê? Porque não raras vezes a gente vê que dentro deste casal, esta mulher ficou em casa, ela não conseguiu trabalhar fora para angariar patrimônio. Quem conseguiu fazer isso foi o seu marido, porque ela sustentou a casa e as crianças para ele conseguir subir na carreira. E aí o patrimônio muitas vezes é desviado pelo homem na relação. Eu não estou dizendo que todos os homens são ruins e todas as mulheres são vítimas, mas a gente não pode ser hipócrita de ignorar as estatísticas. A gente precisa aprender a alegar a violência patrimonial nos nossos processos de divórcio litigioso. Porque quando eu alego violência patrimonial, eu atraio a Lei Maria da Penha, e quando eu atraio a Lei Maria da Penha, o Ministério Público precisa agir como custos legis. E isso faz total diferença. Hoje, o que a gente vê? O Ministério Público atuando em casos em que há direitos de incapazes ou direitos coletivos sendo violados. Então, via de regra, quando existe um problema na partilha de bens, estamos falando de duas pessoas maiores e capazes de interesse individual, o Ministério Público não atua. Só que quando nós temos uma violência patrimonial, repetindo, eu atraio a incidência da Lei Maria da Penha, e aí, pela regra do Código de Processo Civil, eu atraio a atuação do Ministério Público. Então, eu tenho mais alguém aqui para me ajudar na minha atuação, para tentar reequilibrar e reestruturar esse processo e essa situação fática desta mulher. Uma outra situação que a gente tem aqui, tá, é a gente aprender a usar as medidas de proteção patrimonial, como bloqueio de bens, se for necessário, a indisponibilidade de patrimônio, requerer também aqui o pedido que é poucas vezes feito, porque as pessoas ainda têm a ideia que precisa ser um pedido incidental e não precisa. Você pode fazer isso na petição inicial, até mesmo na execução, em qualquer fase do processo, que é a desconsideração da personalidade jurídica, né, para que a gente consiga atingir esse patrimônio que está sendo desviado em um contexto de violência patrimonial. E aí a gente entra na perspectiva aqui processual. Quando a gente fala de direito ao acesso à justiça, que está lá na Constituição da República, a Constituição, lá no artigo 5º, traz para nós que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração dos processos e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, daqui a gente tira 3 grandes princípios de natureza processual constitucional. O professor Ricardo Calderon tem uma fala que eu acho muito interessante. Vamos contextualizar a fala dele primeiro. Quantas vezes a gente faz um pedido e a gente tem esse pedido indeferido por uma questão meramente de dinâmica processual? Juiz ou juíza dá uma resposta para nós dizendo: esse pedido não cabe nesse rito, esse pedido não cabe nesse procedimento. Tá? E aí a gente para pensar, o que é mais importante? O processo enquanto processo ou o que esta pessoa está precisando? E aí, se eu partir da perspectiva do John Rawls, de uma justiça de equidade, eu tenho uma pessoa aqui que não é vulnerável, ela é vulnerabilizada. É diferente. As mulheres nos processos em que há uma assimetria de poder, uma diferença de gênero muito importante no contexto fático, elas são vulnerabilizadas. As mulheres não nascem vulneráveis. Então, esta vulnerabilização traz para nós, tá, a necessidade de que a gente observe a fala do professor Ricardo Calderon. O processo civil é um instrumento para efetivar direitos, não é um ramo em si mesmo, e muito menos o ramo mais importante. E aí, com base nessas 3 perspectivas do processo constitucional,
me abre um leque de possibilidades para que seja feita justiça nos processos, para que seja superado o processo pelo processo, o procedimento pelo procedimento. Então, veja bem, quando a gente fala de direito fundamental à justiça, nós temos 3 perspectivas. Tutela adequada. O que isso significa? Que a parte consiga acessar. Tutela efetiva, sem um monte de procedimentos, sem apenas declarações que são discursivas, e a gente vai chegar numa sentença, eu vou dar esse exemplo para vocês. E a tutela tempestiva, o processo não deve se eternizar. O que eu quero dizer? Eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente pensar. Tá? Primeira coisa, João e Maria estão num divórcio litigioso. O que eles têm de patrimônio? Eles têm uma empresa que ninguém sabe o valor de fato dessa empresa, porque muitas vezes isso está maquiado por manobras contábeis, é o que mais a gente vê, todo dia. Tá? E aí, essa empresa muitas vezes ela tem um caixa 2, ou as pessoas têm dificuldade de fazer o valuation, né, o cálculo, não tem dinheiro para pagar a perícia. Tá? Este casal também tem uma casa que vale R$1 milhão e R$1 milhão e um terreno de 300 mil. Aí vem a decisão judicial, que não tem efetividade nenhuma, que não tem adequação nenhuma, e diz o seguinte: regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão universal de bens, 50% para cada um, fração ideal e acabou. Pergunto aos senhores e às senhoras, resolveu o problema? Vamos pensar aqui no contexto de gênero. Se o juiz ou a juíza dá uma sentença dizendo que que permanece 50% da empresa para cada um, 50% do terreno para cada um e 50% da casa para cada um, o que foi que o juiz fez? Ele fez um discurso vazio numa decisão, porque ele não resolveu o problema. Ele vai manter esse vínculo entre essas duas pessoas por mais quantos anos? E ele vai fomentar o ajuizamento de várias outras ações, porque ele está criando um estado de condomínio aqui, entre esse casal em relação a essa propriedade, em relação a essa empresa. Isso aqui pode gerar depois nas varas cíveis uma ação de dissolução de condomínio, pode gerar ação de prestação de contas, ele vai gerar um monte de outros processos. E isso me parece que está ferindo a tutela adequada, a tutela efetiva e a tutela tempestiva. Então, o que eu tenho que esperar aqui? Tá? O artigo 648 do Código de Processo Civil me dá a resposta. Está lá. Se o juiz quiser, ele pode fazer. Na partilha serão observadas as seguintes regras. Primeiro, a máxima igualdade possível quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens, a prevenção de litígios futuros e a máxima comodidade dos coerdeiros do cônjuge e de companheiros, se for o caso. O que eu tenho aqui? Eu tenho direcionamento muito claro. O juiz ou a juíza da vara das famílias precisa fazer a acomodação dos bens. Ele precisa resolver essa situação. Muitas vezes o que acontece? A pessoa, por exemplo, aqui, vamos falar que se a pobreza tem nome no Brasil, a vulnerabilização tem rosto no Brasil, a mulher não vai ter dinheiro para pagar a perícia para ver quanto vale essa empresa. E aí o que vai acontecer? Ela vai aceitar qualquer proposta de acordo? Ou ela vai permanecer aqui como uma fração ideal das cotas empresariais para o resto da vida, como uma fração ideal desta casa ou desse terreno para o resto da vida? Não. O que a gente espera aqui? O que o juízo pode fazer? E veja, para que o juízo faça, a gente tem que pedir. A gente precisa aprender a pedir. Se for o caso, a gente pode postular pela venda de tudo isso em asta pública. Faz um leilão na vara das famílias, converte tudo isso aqui em dinheiro, e aí divide em igual proporção. Eu resolvo o problema com isso. Muitas vezes em um processo, o professor Ricardo Caldeirão tem esse estudo, em um processo em que o juízo determina a realização da venda em asta pública, não dá uma semana, vem uma proposta de acordo, em que a gente vai ter aqui algo que vai ser justo, efetivo, adequado e tempestivo. Vamos passar aqui, né? Uma outra situação que é uma inovação aqui, que veio por causa da perspectiva de gênero. Silvia, me avisa quanto tempo eu tenho? Ai, que orgulho, né? Mas eu vou dar um jeito, tá? 2 minutos e meio. Outro mecanismo que a lei traz para nós aqui é a uso capião familiar. A lei não fechou os olhos para aquelas situações daquele famoso caso que o pai sai para comprar cigarro e não volta nunca mais. O que eu tenho aqui? A possibilidade, né, de uso capir, ameação do patrimônio. Então, aquela mãe que ficou na casa com aquelas crianças, ela passa a ter direito a usucapir, a ser a proprietária da metade da casa que era daquele pai que saiu para comprar cigarro.
Tá? Então, veja, tem alguns requisitos aqui. Tem que ser o único imóvel. O prazo é reduzido, gente. 2 anos para uso capião. É o menor prazo previsto na lei. Né? E, além disso, precisa ser um imóvel urbano com até 250 metros quadrados. É a maioria da população brasileira que só tem uma casa quando tem de até 250 metros quadrados? É claro que é. Tá? Então, a possibilidade aqui de se usucapirameação. Isso aqui é advogar com perspectiva de gênero. É você se tocar que esse camarada já saiu de casa há mais de 2 anos e que você pode pedir para ele perder o direito à meação. Ainda, né, vamos terminar aqui falando sobre a violência institucional e a violência processual de gênero. Aqui a gente tem 3 grandes perspectivas aqui. Tá? A primeira delas é a dispensa da participação de mulheres vítimas de violência de audiência de conciliação. Hoje, o que a gente tem? Um Código de Processo Civil que manda fazer, lá no artigo 695, a audiência de conciliação. Ou, em muitos casos, a submeter, e o verbo é esse, submeter esta mulher, que é vítima de violência doméstica, familiar, psicológica, não precisa de um boletim de ocorrência. Primeira coisa, para reconhecer violência e para pedir medida protetiva, não precisa de boletim de ocorrência, são 2 coisas completamente distintas. A maioria das pessoas acha que para pedir medida protetiva precisa ter BO. Não precisa. Se para nem pedir medida protetiva no juízo criminal eu preciso de boletim de ocorrência, quanto menos aqui dentro da vara das famílias. Não preciso. Ou seja, se eu alegar que esta mulher é vítima de violência, qualquer das violências, inclusive patrimonial, eu posso pedir ao juízo que ela não seja obrigada a participar de audiência de conciliação, quanto menos de audiência de mediação, de círculo da justiça restaurativa. E eu não sou contra os métodos alternativos de solução de conflitos. É claro que não. Eu faço parte, inclusive, né, das pessoas que fizeram o curso da justiça restaurativa pelo Sejusc. Não é esse o problema. O problema é que a gente precisa entender que estas mulheres vão ser revitimizadas nessas audiências. O Dr. Eduardo Cambi publicou um texto muito legal em que ele diz o seguinte, olha lá, o ideal é que a vítima seja consultada pelo juízo. Olha o grau de aplicação prática que isso gera. É o juízo, é a justiça dando voz para essa mulher e perguntando para ela se ela quer participar dessa audiência. Porque pode ser que ela não vá participar, nem por videoconferência. A gente precisa prestar atenção também em casos de lawfare de gênero. O que é isso? É o ajuizamento de vários processos contra esta mulher em uma estratégia plenamente organizada e arquitetada para vulnerabilizá-la ainda mais. E isso, não raras vezes, gera o que a gente chama de violência processual. E aqui eu tenho um caso bem interessante em que um advogado foi condenado a compensar, porque dano moral não se indeniza, a gente compensa. Foi condenado a compensar o dano moral de uma vítima, porque em uma ação de investigação de paternidade, ele chamou ela de prostituta porque ela transava com vários homens e que aquela criança podia ser filha de qualquer um. Faz mais de 30 anos que a gente tem exame de DNA. Eu preciso sustentar isso num processo? Ah, mas foi o cliente que falou. Se foi o cliente que falou, você tem o dever de filtrar, você não tem que colocar isso no processo. E isso veio numa decisão sensacional do STJ em um processo de São Paulo, em que o advogado foi condenado a compensar a vítima por R$20 mil, porque ele trouxe estas afirmações para o processo. Então, veja bem, desde a emenda constitucional 66 de 2010, não se discute mais culpa no divórcio. Se não discute culpa, ponto, você não tem que falar os motivos. Se você disser, ou se de algum modo isso for trazido para o processo, isso caracteriza a litigância de má-fé. A gente precisa aprender a pedir. Não raras vezes a gente vê em petições de divórcio litigioso. Silvia está se divorciando porque a convivência se tornou insustentável por causa disso, disso e disso. Litigância de má-fé. A gente precisa, não é que não precisa discutir a culpa, não pode discutir a culpa. E se eu discutir, eu estou violando o princípio da boa-fé. E se eu fizer isso, isso é litigância de má-fé e tem que gerar condenação. A gente precisa aprender a pedir, bloquear esse tipo de comportamento. Tá? A gente pode falar aqui de vários outros assuntos, e eu já estou terminando, senão a Silvia me mata, sobre a guarda de crianças. Será que é adequado a gente entender que a guarda precisa ser enfiada a goela abaixo como guarda compartilhada? Porque é isso que o Código Civil determina. A guarda compartilhada gera sobrecarga de quem? Muda alguma coisa a guarda compartilhada no papel para a guarda unilateral das mulheres? Não muda nada.
né? O que a gente tem de guarda compartilhada hoje é a decisão de compartilhamento de responsabilidades. Isso na prática não acontece. Então, eu até coloquei, depois eu passo para a Silvia, quem quiser entre em contato comigo que eu mando esse material, um QR Code com uma sugestão de leitura. A gente precisa aprender a pedir. Por que não fazer um pedido de um estudo da equipe multidisciplinar para ver qual é a melhor dinâmica para esta família? E eu defini a guarda e a custódia desta criança e o direito de convivência. Está errado falar direito de visita, é muito feio falar direito de visita. Pai na visita. E o direito não é do pai, é da criança, de conviver com o pai e a mãe. Então, não façamos esse erro nos nossos processos. A ação de divórcio acumulado com pedido de guarda, alimentos e visita. É feio falar visita, é um direito de convivência. Vamos fazer isso por meio de um plano parental. A equipe vai analisar naquela dinâmica familiar o que é melhor, o que se coaduna. A gente não tem uma imposição do Estado aqui. É um ajuste específico para aquela família. Me parece que isso também é equidade. Tá? Para a gente terminar aqui, né, a discussão sobre alienação parental. É claro que eu não vou trazer aqui, mas o que a gente tem, e eu peço que todo mundo preste muita atenção nisso, né, e acompanhe os debates, tem um movimento muito intenso aí para revogar a lei da alienação parental, por conta do que a gente chama de violência vicária. O que é a violência vicária? É aquela situação em que, muitas vezes, as mães que denunciam o abuso sexual que está sendo cometido em relação aos seus filhos, muitas vezes elas viram rés no processo e elas podem perder a guarda das crianças porque elas são acusadas de alienação parental. Então, isso é um problema muito sério. A lei da alienação parental está sendo utilizada de maneira irresponsável para revitimizar as mulheres, porque é uma forma de controlá-las. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção nesses debates, né? E isso está muito contemporâneo. Esses debates eles estão muito ativos, sobretudo em comissões no Congresso Nacional. Tá? Para a gente finalizar, eu vou ler aqui um trecho da professora Luciana Brasileiro. Esse trecho está no livro do desembargador Eduardo Cambi. Então, eu achei muito interessante, eu convido aqui a reflexão. Mulheres más são aquelas que decidem não exercer a guarda dos filhos, não realizar trabalho doméstico não remunerado para se dedicar à profissão, fazer um planejamento patrimonial e separar os seus bens do marido ou do companheiro. A mulher é triste quando não consegue dar conta do acúmulo de funções e quando evolui para um quadro de burnout. A mulher é louca quando descobre que foi traída. É louca quando sofre de cólica menstrual, cuja dor pode equivaler a um ataque cardíaco. Por outro lado, o homem que não exerce um trabalho doméstico não remunerado é o culpado. O que não paga pensão alimentícia é o esperto. O que trai é másculo. O que bate foi provocado. O que ocupa cargos de poder na empresa ou na política é naturalmente um homem. Triste, louca ou má é a mulher que resiste à dominação masculina. Na compreensão do machismo estrutural, a ambição seria um lugar destinado só aos homens. Logo, uma mulher que busca informações sobre regime de bens, gestão de empresas familiares, ou que ocupa espaço de poder, pratica atos incompatíveis com os esperados por uma mulher de família. A sua maldade é a de querer ter vez, voz e poder. Isso porque um homem que tem voz e poder é simplesmente um homem. Já a mulher não gosta de política. O lugar da mulher é dentro do ambiente doméstico. Pois quando ela casa, ela vira mulher. O próprio celebrante diz, eu vos declaro marido e mulher. Mas quando ela se separa, ela deixa de ser mulher. E o homem vira ex-marido e ela vira ex-mulher. Obrigada, gente, pela atenção.